Aleluia! Na parte de segunda-feira, livres da culpa. Você tem um senso de culpa? Você tem um sentimento de culpa, uma consciência culpada? Quantas pessoas vivem doentes simplesmente porque têm uma consciência culpada? Elas não dormem bem, elas têm pesadelos. Queridos, elas sofrem porque elas têm um sentimento de culpa e não se libertam deste sentimento de culpa. Só existe uma solução. Só existe um remédio para o sentimento de culpa. Chama-se Jesus. Este Jesus que disse para a mulher adúltera: onde estão os teus acusadores? Eles não te apedrejaram? Eles não te condenaram? E ela disse: não, Senhor. E então Jesus disse: eu também não te condeno. Jesus Cristo tirou dela o pecado. Jesus Cristo deu para ela o perdão. E aquela mulher não mais se sentia como adúltera. Ela começou a se sentir como filha de Deus. Dali para frente, Maria Madalena se tornou uma filha de Deus. Ela deixou de viver no adultério com muitos amantes e ela agora era apaixonada por Jesus. Agora o prazer dela era fazer a vontade de Jesus e falar de Jesus para todo mundo, contar do amor de Jesus. Ela foi libertada do sentimento de culpa através do perdão. O perdão que Jesus nos oferece tem que ser o pão de cada dia meu, o pão de cada dia seu. Vamos comer desse pão de cada dia que se chama perdão, todos os dias, confessando tudo cada dia, não deixando nada para ser confessado no dia seguinte. Queridos, é isso que vai tirar de nós o sentimento de culpa. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Romanos capítulo 8 e o verso 1. Romanos capítulo 8 e o verso 1. Este texto de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, é uma bênção. É a solução para o seu sentimento de culpa. Leia comigo, Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos pecados você cometeu e que eu cometi? Nós somos muito culpados. Muito culpados porque nós somos muito pecadores. Mas quanta culpa nós temos? Nenhuma, porque Cristo nos liberta de toda a culpa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando eu leio a história de Manassés, na Bíblia, o rei Manassés, eu fico indignado, porque Manassés foi muito mal, foi muito ruim, feiticeiro. Ele agiu inspirado por Satanás. Ele matou os seus próprios filhos, queimando-os sobre um altar. Ele matou o próprio profeta Isaías. Queridos, Manassés, ele tinha muito senso de culpa, mas ele se encontrou com Deus. Ele pediu perdão e Deus o perdoou e Deus o restaurou para o trono em Jerusalém. E os últimos 20 anos de rei ali em Jerusalém, no reinado de Manassés, foram 20 anos de prosperidade e de bênçãos, ele fazendo a vontade de Deus. Deus o perdoou, Deus o libertou, Deus não o condenou. Eu sei que você não agiu e não fez o que Manassés fez. Ele fez muito pior do que você ou eu. Mas houve salvação, libertação do sentimento de culpa, houve perdão para Manassés. Isto também existe para mim e para você. Eu leio de novo Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Você abraça Jesus. Você diz em voz audível: eu te aceito, querido Jesus, como meu Salvador. Eu te aceito. Eu aceito o sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário para perdão dos meus pecados. Eu quero que o Senhor gere em mim esta natureza santa que o Senhor tem, Senhor Jesus. Derrama sobre mim o Espírito Santo e que o Espírito Santo gere em mim a natureza santa que eu não tenho. É essa natureza santa tua, Jesus, que eu quero. E o Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus. O Espírito Santo dá a mente de Jesus para você. Nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não é fazendo a vontade da carne, desta natureza carnal que nós temos, que ama o pecado.
Não, quando você é gerado pelo Espírito Santo, você começa a aborrecer o pecado. O pecado se torna repulsivo para você, meu irmão. Aqueles pecados que o atraíam, agora eles se tornam repulsivos. Você se afasta deles. Você não tem mais prazer naquelas coisas que você fazia antes. É um novo estilo de vida, é nova vida. Agora o seu prazer está em fazer a vontade do seu Senhor, daquele que é Salvador e que é também Senhor da nossa vida. Fazer a vontade dele. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A vida deles, a vida nossa, gerados pelo Espírito Santo, a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo. É isso que está falando aqui em Romanos capítulo 8 e o verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eis o que você é, filho de Deus, filha de Deus. Porque fomos gerados pelo Espírito Santo e agora temos a natureza de Jesus, a mente de Jesus, e somos guiados pelo Espírito Santo. Existe o espírito maligno e existe o Espírito Santo. Vocês, guiados pelo Espírito Santo, filhos de Deus, são guiados neste caminho de fazer o bem, de amar a Deus, de amar ao próximo, fazer a vontade do Pai Celestial, preparar-se para a segunda vinda de Jesus, que é o maior sonho da nossa vida, é nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus. Portanto, queridos, Jesus Cristo nos liberta do sentimento de culpa. Eu li sobre Rousseau, o filósofo francês, Rousseau, que viveu nos anos de 1712 a 1778. Quando Rousseau era jovem, ele, lá na cidade de Turim, na Itália, ele vivia na casa de uma família rica. Não eram os pais dele, mas ele vivia na casa desta família rica. E Rousseau, quando escreveu as confissões dele, ele disse nestas confissões que ele fez, ele escreveu: desta casa rica, eu levo comigo um terrível fardo de culpa que depois de 40 anos ainda está indelével em minha consciência. E quanto mais velho eu fico, mais pesado é o fardo da minha alma. Por que Rousseau carregava por 40 anos este sentimento de culpa, esta consciência culpada? Rousseau havia roubado um objeto de valor que pertencia a esta família rica. Mas, quando foi descoberto o roubo, a empregada da casa foi acusada de ter sido a ladra, de ter sido a pessoa que roubou aquele objeto de valor. Rousseau mentiu. Rousseau acusou a empregada da casa de ter roubado quando ele era o ladrão. O que aconteceu? Esta empregada foi acusada, foi mandada embora, sua reputação foi manchada, ela foi despedida como sendo uma ladra. E Rousseau, depois de 40 anos, ainda tinha aquele sentimento de culpa, consciência culpada, por ter acusado uma pessoa inocente. Ele disse assim: acusei aquela mulher de ladra, lançando assim uma jovem inocente na vergonha e na ruína. Ela, antes de ir embora daquela casa, ela me disse: o Senhor me cobriu com o opróbrio da culpa, mas eu não desejo estar no seu lugar. A lembrança frequente desta cena, disse Rousseau, me produz noites de insônia, como se tivesse sido ontem que tal fato acontecera. É certo que algumas vezes minha consciência esteve adormecida, mas agora ela me atormenta como nunca dantes. Consciência culpada, sentimento de culpa. Qual é a solução que a Bíblia nos dá? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Rousseau precisava de Jesus. Só Jesus perdoa. Só Jesus apaga os nossos pecados. E queridos, nós precisamos encontrar em Jesus Cristo este alívio, este lenitivo, esta cura. Jesus Cristo precisa dar para você esta paz de consciência. A minha paz vos dou, disse Jesus. Não como o mundo a dá, mas a minha paz
eu dou para você, que me aceitou como Salvador e como Senhor. Queridos, eu deixo com você a bênção de Jesus Cristo. Não há nenhuma